Será que eu tô de gracinha? É por aí, vambora, seu passo comédia, mano. Vambora, vambora. Se você viveu o início dos anos 2000, com certeza já ouviu esse som. Mas por acaso já reparou na mensagem pesada que essa música passa? Pois é, não é à toa que o clipe inspirou um dos melhores filmes que o Brasil já produziu. Hoje vamos decifrar todo o polêmico significado por trás de O Que Sobrou do Céu, do Rapa. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Faltou luz, mas era dia. Um vendedor ambulante é colocado à força num carro e em seguida é obrigado a transformar sua humilde casa num cativeiro para um homem sequestrado. Essa é uma das primeiras cenas do clipe da música O Que Sobrou do Céu. Essas cenas chocantes podem parecer algo distante da sua realidade, mas elas denunciam um mal que nos destrói a cada dia e que sim, tá bem diante do seu nariz. Para compreender os simbolismos do clipe e a mensagem da música, você precisa entender quem foi a mente genial por trás de tudo isso. Misturando as melodias marcantes do rock com o peso crítico do rap, o Rapa surgiu no Rio de Janeiro em 93 com a missão de levar o grito das ruas para os palcos. Missão essa que eles sempre cumpriram com maestria. Muito dessa característica engajada vinha do saudoso Marcelo Yuca, principal letrista e compositor do grupo, que sempre esteve envolvido em diversos projetos sociais nas favelas do Rio. Foi daí que veio a inspiração para diversas músicas da banda e para praticamente todo o conceito do terceiro disco do Rapa, Lado B, Lado A, de 99, que trazia clássicos como Minha Alma, A minha alma tá armada e apontar para a cara do sucesso. Me Deixa, e é claro, a música tema desse vídeo. A letra de O Que Sobrou do Céu expõe uma verdade assustadora sobre todos nós, como a rotina age como um feitiço que nos impede de olhar para o nosso lado humano e para os verdadeiros valores da vida. Logo nos primeiros versos, eles já revelam algo que é capaz de quebrar esse feitiço. Faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala e fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Sem energia elétrica, finalmente foi possível notar a luz natural do sol, que entra na casa representando um lampejo da realidade. A TV, que antes hipnotizava com a sua luz artificial, agora apenas refletia o mundo real e aquilo que havíamos esquecido, nós mesmos e tudo ao nosso redor. Se a TV era um problema no final dos anos 90, imagina como seria se essa música fosse escrita agora, depois do boom da internet e dos smartphones. Nessa parte, ainda dá para traçar um paralelo com o famoso mito da caverna de Platão. Imagine uma caverna escura, onde algumas pessoas vivem acorrentadas desde a infância. Elas nunca puderam enxergar nada, a não ser uma parede iluminada, onde são projetadas sombras das mais diversas formas. Essa, então, é a única realidade para quem nasce ali dentro. Eventualmente, um desses prisioneiros consegue escapar e fica chocado ao se deparar com a imensidão do mundo e da natureza fora da caverna. Só então que ele percebe que aquelas sombras, que antes ele julgava ser tudo o que existia, na verdade são cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade. Na canção do Rapa, o prisioneiro se liberta da caverna quando a TV é desligada e ele passa a perceber a realidade lá fora. O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal. Mesmo representando um momento de alegria, Yuca faz aqui uma sutil crítica ao sistema. As crianças brincavam felizes e despreocupadas, como se estivessem no quintal de casa, já que cresceram acostumadas aos perigos da rua e àquela realidade desigual. Enquanto a criançada brinca, ele também nota algumas pessoas bebendo num bar da esquina. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. Aqui, a bebida não tem um tom de celebração. O tom aqui é de escape. É uma tentativa falha de espantar o mal, de fugir daquela dura realidade, usando o álcool como se fosse um analgésico para tentar aliviar as dores da alma e curar uma ferida interna que nunca sara. O cotidiano apático e a rotina cinza e repetitiva provocam nele uma azia, um mal-estar que ele deseja sanar. E para isso ele recorre a um chá. Um chá pra curar essa azia. Um bom chá para curar essa azia.
todas as ciências de baixa tecnologia. As plantas e suas propriedades curativas são tradicionalmente passadas de geração em geração na cultura popular, principalmente nas camadas mais pobres da população, por ser uma alternativa barata e de fácil acesso aos remédios de alto custo das indústrias farmacêuticas. E o chá, com certeza, é um dos exemplos mais conhecidos dessa ciência de baixa tecnologia. Aliás, aqui o chá pode também representar, ainda que subliminarmente, a maconha, que também serve como outro escape da realidade, assim como a cerveja gelada na esquina. Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina. Yuka pensa na rotina como se ela fosse um dia nublado, de nuvens carregadas que tampam por completo o céu e suas cores vibrantes. Aqui, as cores representam tudo que o personagem não viveu, tudo que ele podia aproveitar, mas não o faz, pois não consegue enxergar além da própria rotina maçante e claustrofóbica. Pra gente ver. Por entre os prédios e nós, pra gente ver o que sobrou do céu. Os prédios representam o avanço da tecnologia, que, ao mesmo tempo que traz benefícios, pode nos afastar de nossa essência humana. Ou seja, enquanto as cidades evoluíram, as pessoas seguiram no caminho inverso, se fechando cada vez mais em suas nuvens cinzas de alienação e rotinas intermináveis. Tudo isso acaba bloqueando nossa visão do céu e de todas as suas cores, deixando apenas uma fresta aberta para a realidade, ou o que sobrou dela. E eis aqui a nossa própria caverna de Platão. E apesar de explorar o mesmo conceito proposto na letra, o clipe nos mostra uma perspectiva diferente e repleta de simbolismos, trazendo uma fotografia incrível e um enredo extremamente tenso e impactante. Para isso, a banda contou com a incrível direção de André Horta e Kátia Lund, que mais tarde se tornaria a diretora de Cidade de Deus, ao lado de Fernando Meirelles. O clipe conta a história de um vendedor ambulante que é forçado por bandidos a usar sua casa como cativeiro. O personagem principal, no entanto, não é representado por um ator, e sim por Luiz, que cedeu a sua casa como local de filmagem e acabou participando do videoclipe depois que o ator escalado para o papel cancelou sua participação um dia antes da gravação. A primeira cena mostra Luiz em seu quintal, explicando o seu conceito de felicidade. A minha felicidade, mesmo, para ser franco a você, é que eu vivo bem, tenho a minha esposa, tenho meus filhos, graças a Deus, não passa necessidade. E agora que eu vou ter esse filho agora, pra mim já vai mais uma felicidade, entendeu? Só. Traçando um paralelo com a letra da música, é como se Luiz tivesse conseguido olhar além das nuvens cinzas. Mesmo vivendo em situação de pobreza, próximo a um lixão, ele consegue ser feliz, pois tem o que considera mais importante, o amor de sua família. Porém, isso não salva de ser uma vítima da sua própria realidade. Quando Luiz saía para trabalhar, ele acaba sendo abordado por bandidos na estrada, que o forçam violentamente a entrar num carro, deixando para trás sua mercadoria e seu sustento. Será que eu tô de gracinha? É por aí, vambora, seu passo média, mano. Vambora. Os bandidos levam Luiz de volta para sua casa, só que ao chegar no quintal, eles abrem a mala do carro e revelam que estão com um homem sequestrado. Os bandidos dão instruções para Luiz, para que ele mantenha o homem em cativeiro dentro da sua humilde casa. Logo em seguida, a câmera alterna entre o sequestrado no chão e Luiz, que o observa de cima. Na fotografia, porém, ambos estão alinhados no mesmo quadro, o que pode indicar que, mesmo em posição de superioridade, Luiz é igual à vítima. Ambos são prisioneiros, seja da situação em si, seja no contexto social. Dentro da casa de Luiz, há uma crítica que passa quase despercebida. Em meio a várias tábuas de madeira usadas na construção do barraco, vemos várias placas com propagandas políticas. Ou seja, a campanha política só serviu, entre muitas aspas, para tapar a parede dos barracos da comunidade. E em mais um paralelo com a letra, o sol ilumina a casa por entre as frestas, que permitem ao sequestrado enxergar o mundo lá fora, uma realidade completamente diferente da sua. Aqui, ele é o personagem que sai da caverna de Platão. Enquanto os bandidos descansam com suas armas em punho, a vida segue em sua normalidade. A mulher de Luiz lava as suas roupas e as crianças brincam em meio ao perigo, como se fosse um quintal. Apesar de se assustar inicialmente, as crianças eventualmente se acostumam com o homem a ponto de querer brincar com ele, revelando que certas qualidades como a empatia, apesar de muitas vezes esquecidas, são naturais do ser humano.
Luiz participa do crime, mas não é uma pessoa ruim. Em nenhum momento ele ou a família agride o sequestrado. Muito pelo contrário, Luiz dorme no chão enquanto o sequestrado dorme no sofá. A comida servida a ele é a mesma que a família come. Em determinado momento, Luiz lhe oferece um cigarro. Ao longo do clipe, ele vai nutrindo uma forte empatia pelo sequestrado, até que a polícia chega e fecha o cerco em volta da comunidade. E num momento de tensão, Luiz pega um facão, não para agredir o sequestrado, mas sim para libertá-lo em mais um gesto de humanidade. Todos então correm em direções diferentes. Luiz entra num ônibus que logo em seguida é parado pela polícia. Os passageiros são ordenados a descer para que a vítima faça o reconhecimento do sequestrador. Um policial joga Luiz no chão e a cena do início do clipe se repete. Porém, agora com Luiz no chão e o homem o observando de cima. Durante o reconhecimento, o sequestrado mente para a polícia, dizendo que não o reconheceu, assim absolvendo Luiz da prisão e retribuindo o gesto de empatia que ele recebeu durante o cativeiro. Luiz então retorna para a localização do início do clipe e recolhe o que sobrou de suas mercadorias, 2 tábuas em forma de cruz. E ao caminhar para o horizonte na comunidade de Belfor Roxo, vemos Luiz carregando sua cruz, assim como Jesus Cristo na Via Sacra. Afinal, viver naquela realidade, infelizmente, é uma cruz que ele vai carregar por toda a vida. Segundo Marcelo e Yuka, eles optaram por não mostrar a banda no clipe para que a mensagem fosse transmitida com mais clareza. A ideia deles era tentar mostrar algo belo surgindo num contexto desfavorável. Inspirado no filme Leon, o Profissional, do diretor Luc Besson, como explicou Yuka. Luc disse que tinha produzido um filme de amor e que precisava de um terreno inóspito para ver como esse amor resistiria ali. Eu precisava criar uma situação adversa onde aquela generosidade fosse propor o que sobrou do céu, da vida e de esperança. É como disseram os Racionais MCs: tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Tem vezes que a esperança é a única coisa que te resta, e talvez seja ela que vai te fazer sair do momento mais difícil da sua vida. Provavelmente foi essa crença que ajudou os Racionais a superar um acidente fatal que eles se envolveram em 94 e que marcou para sempre a história do grupo. Aliás, eles revelaram todos os detalhes nessa música. Naquela noite eu acordei e não sabia onde estava. Pensei que era sonho. Para saber mais dessa história, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo.